Advogado da Aspra, o Wilton, ele está na linha nesse momento, Haroldo. Então vamos falar com ele. Falar sobre esse assunto aí. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, doutor Paulo Otti. Bom dia, doutor Bom Hilton. dia, Luciano, Caio, toda a equipe e aos ouvintes aí do programa Primeira Mão. Mas, Hilton, que situação é que nós chegamos? Atentado a um líder, a um deputado eleito. O que é que foi isso, Hilton? Você que já foi policial, o que é que você suspeita? O que é que houve? O que é que poderá ter ouvido? Fui surpreendido, Haroldo, com essa notícia que chegou via WhatsApp de um atentado ao deputado lá na sede, né, ao lado, né, tem uma rua ao lado da sede, e alvejaram o carro que estavam dois policiais, acreditando que Prisco estava nesse carro. Ele teve um infarto e está, se eu não me engano, no Hospital Santa Isabel. Mas eu também não sei se ele foi alvejado. Sim, Foram tiros de 12, calibre 12. É, arma pesada, né? E hoje pela manhã, aqui a sede da AFA, como todas as sedes da Bahia, foram lacradas por ordem da Justiça, como foi em 2012, Haroldo. Isso a gente já esperava, porque em 2012 a AFRA também teve uma decisão judicial que suspendeu o funcionamento da instituição, sempre com aquele entendimento que a Constituição ela proíbe a greve das forças policiais, não só militares, como de qualquer força policial, inclusive com entendimento recente do Supremo Tribunal Federal. Agora eu queria fazer um adendo, lembrar que na decisão do Supremo ficou lá estabelecido que deveria haver uma mesa de mediação envolvendo o Tribunal de Justiça do Estado, o Ministério Público, e a AFRA assim fez, né? Peticionou no Tribunal de Justiça, na Governadoria, no Ministério Público Estadual, pedindo a mediação. Nenhuma dessas instituições, né, se manifestou, e aí houve aquela deflagração do movimento. Mas aí a justiça vem, aí a gente tem que respeitar o entendimento, é uma medida de urgência, né, uma decisão liminar, com o objetivo, claro, como o doutor Paulo Otti falou aí, de cessar o movimento. Mas doutor Hilton, diga. Eu estou vendo aqui uma notícia, em meio à denúncia de atentado contra Prisco, Ministério Público e Polícia Civil deflagram operação contra grevistas. Quer dizer, o cara vítima. Sofreu um atentado. E uma operação contra as associações, eu não estou entendendo muito estranho, bem, né, essa decisão do Ministério Público, né, das próprias Não, associações. o Ministério Público, Haroldo, requereu, né, no Tribunal de Justiça a interdição da AFRA, né, de forma liminar, a busca e apreensão de computadores, né, de todo o material da AFRA e bloqueio de contas, né, da instituição, porque o deputado, ele é o coordenador geral da AFRA. Como ele tem imunidade e ele tem foro privilegiado no TRF, né, da primeira região, qualquer medida contra o deputado tem que ser via Tribunal Regional Federal. Certo? No caso da AFRA, é uma associação, ou seja, ela está prevista no Código Civil. Então, o Ministério Público ele é o ente que fiscaliza a atividade das associações. Então, o Ministério Público entendeu que a AFRA, ao estar à frente do movimento, né, ao fazer a convocação das assembleias, ela estava justamente incitando um movimento que proibido pela... Contudo, se tentou negociações, se tentou uma mesa de diálogo e não foi possível. Entretanto, a justiça se manifesta para... É interessante isso, a justiça se manifesta para suspender o funcionamento da AFRA, mas em nenhum momento, quando instigada, se manifestou para solicitar do governador sentar com representantes da categoria para falar sobre as demandas. Mas a gente já esperava. O que eu acho... Agora ter serenidade e ele não está me ouvindo, buscar também judicialmente o retorno das atividades. Tá ouvindo? Doutor Hilton, mas o que mais me estranha, doutor Hilton, é que o presidente teve um atentado contra a vida dele. E eu não estou vendo quem é que mandou, qual é a investigação, quem é que vai fazer essa investigação, se a própria Polícia Civil, o Ministério Público.
Quer dizer, eu não tô vendo assim um movimento para saber quem foi que mandou, que atirou. O movimento é perseguir a vítima, no caso. Eu não tô entendendo, tá perseguindo a vítima. Eu não tô entendendo isso, Wilton. Eles nós todos são pegos de surpresa, Haroldo. Não se esperava isso. E também a gente não quer aqui imputar esse atentado a quem quer que seja. O que se sabe é que o carro que o Prisco ele estava indo ver o filho, e aí o carro foi alvejado por tiros de calibre 12. Sim. A Polícia Civil ela tem a obrigação de investigar o fato. Envolve um parlamentar democraticamente eleito. Sim. Ele é representante da classe, tentaram politizar o movimento. É um discurso, como a gente conversou no primeiro momento, né? Sempre há a contra-informação. Então a ideia é o quê? O movimento é político. Quer dizer, se um deputado se elege em prol de uma categoria e ele defende melhorias para essa categoria, né? Então todo movimento é político, todo movimento onde se conquista. E a obrigação dele. É o exemplo. Então, quando um deputado ligado a CUT, ligado a movimentos sindicais, né, fazer manifestações, será que ele seria cerceado da mesma forma que Prisco foi? Com certeza. Poucos órgãos de imprensa deram voz, né, lá em Salvador, você bem acompanhou aí. Só se ouvia coronéis e representantes do governo. Isso. E a Prisco, para falar, teve até que ligar, se identificar como outra pessoa, para depois, quando atender, deixarem ele falar. Então, meu Deus, foi uma situação bastante complicada, mas a gente vai vencer. A gente não cometeu crime nenhum, a ASPRA apenas está buscando melhorias para a categoria, a população precisa da Polícia Militar. Agora, a Polícia Militar ela tem que ter condições de trabalho. A gente não pode hoje admitir que um policial passe 20 anos sem uma promoção, que o oficial ganhe uma gratificação de 125% e o policial de apenas 45%, ou seja, uma distorção aí de 80% entre uma categoria e outra de policiais. Então, infelizmente, a Justiça entendeu dessa forma e nós vamos lutar também judicialmente para reverter. E com relação ao atentado, eu vou me reservar a não passar nenhuma informação a mais, porque eu também fui surpreendido e vou aguardar maiores informações, e aí eu passo para Caio, e talvez aí amanhã vocês noticiam. Mas, okay. Hilton, é só uma coisa para deixar claro aos nossos ouvintes, que essa operação do Ministério Público na ASPRA não tem nada a ver com o atentado de Prisco, não é isso? Não. O atentado, o que se sabe é que ele estava saindo da sede, ia ver o filho, e o carro foi alvejado por tiros de calibre 12. E atingiu policiais. Então, atingiu policiais que estavam acompanhando ele. Isso. A operação do MP foi autorizada pela Corregedora-Geral de Justiça da Bahia, que é a doutora Lisbeth. Foi um pedido do Ministério Público que envolve apenas a interdição da ASPRA até decisão do Poder Judiciário. O atentado é uma coincidência que, antes da deflagração da operação, Prisco tenha sofrido esse atentado. Então tem que se buscar, eu não posso falar além disso, porque eu também não tenho um conhecimento amplo da situação. Prisco teve o atentado ontem e hoje de manhã foi deflagrada a operação. Eu entendo que não há nenhum liame entre os dois fatos. A decisão, eu estou aqui na mão, certo? É uma decisão do Poder Judiciário que decidiu suspender as atividades da ASPRA até a decisão final. Como o doutor Paulo Otti falou, eu também não posso dizer qual será a repercussão disso, tanto do atentado quanto da decisão judicial em relação ao seio da tropa. Aqui em Alagoinhas não houve adesão da tropa no movimento, já havia um movimento forte em Salvador em Feira. Prisco está internado, eu também não tenho conhecimento do estado de saúde dele. Então confirma, Haroldo, né, a informação que já vimos aqui noticiado, né, no início do programa, né, que o Prisco, o Wilton acaba de confirmar que o Prisco, né, sofreu aí um infarto. Tudo bem. Mas o clima aqui em Alagoinhas, agora é cedo para falar isso, Toilton. O clima aqui com relação à tropa, você acha que vai haver alguma modificação? O pessoal da Polícia Militar também vai ficar revoltado com essa tentativa? Ou vai continuar como está? A polícia aqui é a favor, mas não está se manifestando, não está aderindo, não é isso, Wilton? Eu conversei até com o Luciano Reis em outra oportunidade, dizendo que as greves que ocorreram em 2001 e 2012, havia sempre uma reação em cadeia, né? A greve é deflagrada em Salvador,
aí as unidades de Salvador elas vão aderindo e o interior vai aderindo também gradativamente. Então, dessa vez, o Ministério Público conseguiu judicialmente a interdição da AFRA e a gente já percebia que o interior não estava aderindo ao movimento, só Feira de Santana. Feira de Santana teve uma adesão muito forte. Alagoinhas, a gente não teve nenhum policial, ninguém se manifestou nesse sentido, né? Eu, como advogado, procurei as rádios locais, falei que nós estávamos à disposição do policial que quisesse a orientação, entretanto não houve nenhuma mobilização a nível de Alagoinhas, o policiamento continua funcionando dentro da normalidade. Ok. Obrigado, doutor. E agradecer o espaço, e se eu tiver alguma notícia até antes do encerramento do programa, eu passo para vocês. Ô, Hilton, só uma última pergunta, Hilton. Só uma última pergunta, porque ontem eu noticiei aqui, e me chegou a informação de que alguns comandantes, né, de batalhão e capitães, oficiais, estavam amedrontando a tropa, né, sobre a questão da colocação de atestados, né, que seria uma estratégia dos policiais para aderir, fazer uma adesão ao movimento, né, de uma forma não tão aberta, e que alguns oficiais estavam amedrontando a tropa, dizendo que quem colocasse atestado teria uma ambulância para levar esse pessoal lá para Salvador. Ou seja, quem tivesse atestado ficaria no local estabelecido em Salvador, né, passando o tempo, né, previsto nesse atestado. Queria saber se o senhor tem ciência dessa informação, né, e o que é que o senhor pode dizer sobre isso aí, se é legal, se não é. Eu não tive nenhuma informação a nível da Regional Alagoinhas sobre a postura de algum oficial, né, do 4º Batalhão nesse sentido. O que a gente ouviu foi que o Comando Geral publicou uma portaria regulando, porque já existe uma portaria que regula a entrega de atestados, ou seja, o policial dispensado pelo médico particular, após o final da dispensa médica, ele tem 48 horas para entregar o atestado na unidade. Como houve um movimento e houve uma entrega muito grande, né, de atestados, a polícia tentou reprimir policiais que entregassem atestados, alegando que o policial teria que cumprir a dispensa na unidade policial, que é totalmente absurda, porque evidentemente se o policial está dispensado das atividades laborais, ele tem que ficar em casa descansando e tomando medicação, e não ficar uma unidade que não vai oferecer a ele as condições necessárias de restabelecimento. Mas isso sim, a gente sabe que é uma forma velada de tentar impedir que os policiais deem atestado. Entretanto, eu não quero acreditar que o médico vai dar um atestado se o policial não está em condições de trabalho. A gente sabe que o médico tem o conselho de classe e a emissão de atestados sem veracidade, evidentemente, constitui transgressão para eles, né, para o médico. Então, é uma tentativa do governo, né, através da Polícia Militar, de impedir, inclusive, que o policial vá para o médico. Mas a gente vai estar aqui à disposição, inclusive, como eu disse, aqui não teve nenhum reclame nesse sentido. Eu acho que aqui tem médico de plantão, né, no caso não plantonista, mas aqui tem um médico na unidade que, se o policial der atestado, depois do cumprimento do atestado, ele se apresenta ao médico aqui na unidade. Ok, doutor Hilton, obrigado. Obrigado, um abraço, obrigado pela oportunidade.